Olá, novamente eu por aqui. Hoje o desafio maior um pouco, né? Clarice sempre desafiadora, mas sempre muito interessante, né? Clarice que agora tem sido homenageada por uma peça muito legal, que, assim, quem tiver a oportunidade deve ver, que é simplesmente Clarice. Simplesmente eu falando de Clarice Lispector com a Beth Goulart. Muito bom. Eu mesma já tive a oportunidade de ver duas vezes agora e, sei lá, uma outra vez há uns 15 anos. E a peça agora está melhor ainda. Vale muito a pena para vocês conhecerem o universo clariciano. Muito que bem, vamos aos itens da semana. Nessa semana 22, Clarice não é um poema, é um texto em prosa, como vocês estão vendo, mas requer o cuidado que vocês teriam com questões que fossem construídas com base em poema, que é preciso voltar, né, ao trecho, sempre é um trecho um pouquinho maior, para que a gente tenha certeza absoluta do que está sendo pedido. Mesmo nesse caso, em que as questões separadas para vocês são sempre de gramática, né? Mas quando os itens forem de interpretação, é preciso ler um excerto um pouquinho maior daquele que foi mencionado como parte do trecho que compõe a questão. Ok? Então, por exemplo, você está falando lá do segundo, agora eles gostam disso, né? Sei lá, do segundo período do nono parágrafo. Você volta e lê do primeiro período, que vai facilitar a compreensão um pouco mais global. Bom, aí a gente tem, nesse caso, o primeiro item que é assim. Os termos como, quer dizer, as palavras, os vocábulos como, devem ser classificados como pronome relativo e preposição acidental, respectivamente. Fácil, né? Relativamente fácil. Por quê? Porque se eu tenho pronome relativo, esse como equivale a pelo qual. E eu posso fazer a substituição. A maneira pela qual, o modo pelo qual, e ele equivale, né? Olha lá, minha voz é o modo pelo qual vou buscar a realidade. Existem 6 classificações possíveis para a palavra com. Uma delas é essa que vocês estão vendo aí, ou seja, o pronome relativo, que é a que as pessoas menos conhecem, né? As pessoas, na maioria das vezes, ignoram exatamente essa classificação de como pronome relativo. Mas é só vocês anotarem aí, equivale a pelo qual. Pronto, não tem mais erro. Sempre que der para substituir, é porque de fato você tem um pronome relativo, você vai verificar que existe uma palavra substantiva imediatamente antes dele. Existe a possibilidade de esse como ser advérbio de modo. Por exemplo, é quando ele faz a introdução das orações substantivas, subordinadas e substantivas. Normalmente objetivas diretas. Por exemplo, perguntei como ele faria o exercício. E esse como é de que maneira? Então, ele faria assim o exercício. Isso significa que também pode ser, já são duas classificações, advérbio de modo. Existe a possibilidade, claro, de ele ser interjeição. Como? Ela falou isso? Ou seja, espanto, surpresa diante de alguma coisa que seja dita. A gente às vezes pensa assim: ah, se for interjeição, vai ser fácil, porque vai vir seguido de exclamação. Nem sempre. Nem sempre as pessoas conhecem a regra e usam a regra, mesmo conhecendo. É igual a vírgula que deve ser usada para zeugma. Nem sempre ela está lá. Bom, já é a terceira classificação. Quarta classificação é que toda palavra pode ser substantivo. O como apresenta 6 classificações. Substantivo. Aí sim, vem ainda esse como conjunção. E aí, na qualidade de conjunção, ele pode ser de 3 tipos. A conjunção causal, equivalendo a porque, sei lá, como estava tarde, resolvi ir dormir. Resolvi ir dormir porque estava tarde. Ela pode ser comparativa. Ela fala como se fosse gente grande. Ou seja,
do mesmo modo que gente grande falaria. Ou então ainda pode ser conformativa, né? E aí a gente substitui por segundo, consoante. Como ele disse, quer dizer, conforme ele disse, segundo ele disse, isso deve ser resolvido dessa maneira. Pronto. E aí a gente tem substantivo, conjunção, pronome relativo, a gente tem advérbio de modo, a gente tem, mas o que que eu falei? Interjeição, e ainda está faltando um como, que é preposição acidental. Nesse caso, ele, como o nome está dizendo, acidentalmente foi usado como preposição e equivale a como sendo na qualidade de, ou seja, tem uma equivalência com uma locução prepositiva, na qualidade de. Aí a gente precisa substituir. A realidade, antes da minha linguagem, existe como sendo um pensamento na qualidade de pensamento que não se pensa? Não. Então vamos de novo. Primeira parte tranquila. Minha voz é o modo pelo qual vou buscar a realidade, com o qual vou buscar a realidade. É esse modo. Pronome relativo, fechou. A realidade, antes de minha linguagem, existe. Assim como um pensamento que não se pensa, existe. É uma relação comparativa. Lembrando que nas orações comparativas, subordinadas adverbiais comparativas, sempre o verbo fica em elipse, porque ele já foi usado antes. Então ele não é repetido, ok? Isso às vezes dificulta a pessoa encontrar a oração subordinada comparativa, justamente porque ela perde de vista que o verbo não vai precisar ser repetido. Muito bem. Item errado, não temos preposição ocidental, temos então conjunção subordinativa comparativa. Item seguinte. Depois a gente tem. O termo da voz deve ser classificado como adjunta de nominal, assim como o termo do abismo no outro trechinho. Vamos ver. Mas, para se chegar à mudez, que grande esforço da voz, sei lá, é necessário. Que grande esforço feito pela voz, que a voz vai fazer. Então, eu tenho relação de atividade entre a palavra esforço e a expressão da voz. É a voz que vai se esforçar, é o esforço que ela vai fazer. Se a relação é de atividade, a locução verbal exerce função de adjunta de nominal. No outro trecho, a gente tem: quanto menos sei, mais a doçura do abismo é o meu destino. A doçura que o abismo possui, que o abismo tem. Poderia ser uma outra doçura de uma outra coisa, de um outro, né, trecho, a doçura da voz, a doçura do momento, a doçura da criança. Nesse caso, é a doçura do abismo. Então, são especificações e, portanto, adjuntos adnominais. Nada. No item seguinte, a gente tem, no período que eu já vou ler, os termos se presentes em quando se experimentou e em prefere-se a desistência, devem ser classificados gramaticalmente do mesmo modo. A palavra se também tem algumas classificações, assim como o com, a palavra com. A que tem a maior quantidade de classificações é a palavra que. Mas a palavra se, né, também tem algumas classificações. Por exemplo, a gente tem um se que pode ser conjunção condicional, se ela for, e aí a gente tem imediatamente o vínculo com a ideia de hipótese, possibilidade. Se ela pretende fazer isso, deve começar aprendendo tal coisa. Isso é uma possibilidade, conjunção condicional. Claro que na qualidade de conjunção também pode ser outra, pode ser conjunção integrante. Perguntei se ele gostaria de de ir à festa ou ao cinema. Então, esse sim introduz uma objetiva direta, é conjunção integrante. Então, é assim, conjunção é uma das opções para a palavra se,
alguns tipos, né? A gente também teria a possibilidade de esse ser classificado como pronome passivador, construindo, obviamente, a voz passiva, vendem-se casas, casas são vendidas. Esse é um pronome passivador. A prerrogativa, o pré-requisito é que o verbo associado a ele esteja, ou seja, transitivo direto. Aí existe a possibilidade também de se ser índice de indeterminação do sujeito. Na qualidade de índice de indeterminação, aí a gente tem qualquer verbo menos o transitivo direto. Então, sei lá, vive-se bem em alguns lugares, sei lá, da Europa. Então, vive-se bem qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode viver bem. Ou então, verbo intransitivo esse. Precisa-se de funcionário que tem experiência em tal coisa. Então, quem precisa, a gente não sabe. A gente sabe que o funcionário é necessário. Então, aí a gente tem verbo transitivo indireto, índice de indeterminação do sujeito. Sei lá, é-se feliz ou foi-se feliz durante uma época no Brasil. Então, foi-se, né? Quem foi? Muita gente. Então, aí a gente tem o verbo de ligação. Ou seja, qualquer um menos o transitivo direto, para constituir esse ser como índice de indeterminação do sujeito. Claro que esse se pode ser expletivo, né? Ela foi-se embora. Ela foi embora. Esse se também pode ser substantivo, né? O se apresenta diversas classificações. Além de substantivo, ele ainda. Aí vem a parte difícil. Parte integrante do verbo, quando ele faz parte do sentido do verbo que ele compõe, né? Então, por exemplo, a gente tem os clássicos, que são suicidar-se, apiedar-se, ajoelhar-se, né? Todos esses são necessariamente parte integrante do verbo e compõem o valor semântico que o verbo tem, né? E pronome reflexivo. Pronome reflexivo requer que haja um sujeito que, além de ter praticado a ação, acabe sofrendo as consequências dela. É o famoso cortou-se. Ao cortar, ele é cortado. Então, é sempre voltar aos modelos para fazer a comparação para ver se está no caminho certo. Vamos olhar aí. A ela só se chega quando se experimentou o poder de sua voz. Quando se experimentou, quando o poder de sua voz foi experimentado. Só se chega, só é possível chegar, né? Então, chegar aí. A gente tem mais dificuldade de classificar. Chega-se a algum lugar. Então, esse é que não está esse perguntado, né? A gente tem o sido quando se experimentou e o sido prefere-se. Depois a gente volta então ao outro que não está no pacote, vamos dizer assim. Esse aqui é fácil. Quando se experimentou o poder da voz, é só você fazer o caminho de volta. Quando o poder da voz foi experimentado. Experimentar é verbo transitivo direto, conforme vocês estão vendo aqui na transcrição do verbete do dicionário do Antônio Ais, e a gente consegue fazer a voz passiva aqui e comprovar que ela é voz passiva quando a gente faz o poder da voz é experimentado ou foi experimentado. Apesar do gosto de poder, prefere-se a desistência. A desistência é preferida. Quem prefere, prefere alguma coisa. Novamente, preferir verbo transitivo direto. Ó, claro que a gente pode preferir uma coisa à outra, e aí ele vira bitransitivo. Mas o importante é que ele seja transitivo direto, para a gente mostrar a constituição da voz passiva. Resolvida a questão, o item está correto, de fato, eles devem ser classificados ambos como pronomes apassivadores, constituindo a voz passiva sintética. Agora vamos àquele que não estava lá na pergunta, né? A ela só se chega em algumas circunstâncias, quando se experimentou alguma coisa. Então,
chega-se a alguém. Mas você não está sabendo quem é que chega, você sabe a que se chega. Chegar a alguém ou a algum lugar é verbo transitivo e indireto, de modo que esse primeiro se aí é diferente dos demais. Esse é índice de indeterminação do sujeito. Ok? Era só para complementar o item, mas isso não estava lá perguntado. Bom, e aí, para finalizar, temos, para que estivesse de acordo com a prescrição gramatical no que se refere à pontuação, o período que está aí deveria ser reescrito desse outro jeito. Bom, vamos ler o primeiro, né? Vamos fazer a leitura do período original. Mas apenas em imanência, porque só alguns atingem o ponto de, em nós, se reconhecer. Então, o que que a gente tem aí? Ele está perguntando para que estivesse, ele deveria ser reescrito assim. Ou seja, a gente tem aí três vírgulas, duas num pacote só e uma separada. Essa primeira vírgula, qual é a justificativa dela? A gente tem uma vírgula antes de uma oração subordinada adverbial causal, que está na ordem certa, que está desenvolvida, então essa vírgula é opcional. Por isso ela está mantida aqui, ó, na reescritura, incorretamente. Se eu retirasse daqui da reescritura, estaria correto? Determinada coisa acontece apenas em imanência. A gente só precisa olhar se, né, essa vírgula aqui, se esse termo é imanência, na verdade não é também uma adjunta adverbial. A gente precisa voltar lá para olhar no excerto. Mas a questão, como a gente está vendo na reescritura, isso não mudou. A gente vai voltar lá já para ver. Mas ele quer saber o em nós. Ó, só alguns, esse é o sujeito, atingem o ponto de se reconhecerem em nós. Bom, reconhecerem-se a si mesmo. Ele vai reconhecer ele mesmo. Então, se reconhecer em alguém. Reconhecer-se em alguém. Esse em nós é objeto indireto. Olha o verbo reconhecer como pronominal. Tem um grande problema no dicionário, né, no Antônio Wise. Quando o verbo é pronominal, ele não dá a transitividade. Você precisa inferir. Então, é reconheceu-se na determinação do neto, reconheceram-se no retrato. Então, supõe-se que a gente tem aqui em que. Porque se eu tiro, reconheceram-se. Apenas isso, está faltando uma informação. Ele reconheceu-se, ponto. Em que? Ele se viu em que coisa, né? Então, distinguiu a própria imagem em quê? Em que, em que circunstância? Consequentemente, se esse em nós é objeto indireto, ele precisa vir sem as vírgulas. Não importa se ele vem deslocado, se ele vem em qualquer outra ordem que a gente entenda que não é a canônica, porque a frase em língua portuguesa é sujeito, verbo, complementos verbais, adjuntos adverbiais. Não é isso? Então, normalmente, os objetos vêm em seguida ao verbo. Mas, primeiro tem que ser o direto, depois o indireto. Não tem isso previsto pela norma. Então, em qualquer posição em que o objeto direto ou indireto esteja, antes do verbo, depois do verbo, primeiro do sujeito, a não ser que ele seja preposicionado. A dívida paguei na semana passada. Então, aí você faz uma construção específica, você tem duas vezes ele replicado. Mas, sendo um só, ele não vai em vírgula entre vírgulas em nenhuma situação, em nenhuma circunstância. Bom, o item a gente já reparou que está correto. Agora, vamos lá dar uma olhada nessa vírgula aqui para checar se ela é só uma vírgula, né, opcional que deveria estar aí porque a oração subordinada adverbial está desenvolvida e depois, né, da principal, ou se a gente tem uma vírgula obrigatória que separa
advérbios coordenados entre si. Vamos torcer para que isso esteja marcado lá em cima no texto, mas apenas em permanência, né? Ah, está. Olha lá. Toda mulher é a mulher de todas as mulheres. Todo homem é o homem de todos os homens, e cada um deles poderia se apresentar onde quer que se julga um homem, mas apenas poderia se apresentar em imanência, desse modo, porque só alguns atingem o ponto de em nós se reconhecerem. Então, aqui, em imanência é um advérbio, em seguida, um advérbio de modo, se apresentar apenas assim. E depois a gente tem um outro termo adverbial em forma de oração, de causa. Então, essa vírgula aqui é uma vírgula obrigatória. Essa aí que eu acho difícil, né? Porque separa termos coordenados entre si de mesma função sintática. Ok? Muito que bem. Acho que terminamos por essa semana. Espero que tenha contribuído aí para quem está assistindo regularmente. E está chegando, né, o grande dia aí da prova. Vamos em frente, força total e até uma próxima oportunidade.